Olá a todos. Hoje, 27 de fevereiro de 2020, agora são 18 horas e 52 minutos e eu inicio a gravação desse áudio. Bom, antes de mais nada, eu quero aqui parabenizar todas as 58 pessoas que desde do último domingo entraram em contato comigo e vieram, me dar provas palpáveis de que realmente as suas vidas mudaram. Foram exames médicos, soluções financeiras, reestabelecimento da estabilidade no casamento, no trabalho e em outras coisas que aqui também não compete dizer. Só que quando essas pessoas elas vieram me agradecer, me parabenizar, me elogiar, eu ouvi todo o elogio, ouvi o choro, principalmente das pessoas sensatas e sinceras, certo? Entre essas 58 pessoas, somente 6, meia dúzia, é do grupo. As outras 52 me conheceram acessando, o canal lá do Rodolfo Ufos, que consequentemente encontraram lá o meu canal. Essas pessoas, todas as 58, como eu acabei de dizer, me atribuiu elogio, me agradeceu e, acima de tudo, ficaram surpreendidas por eu falar desse trabalho, que para mim é um trabalho. Porque a partir do momento quando você trata com pessoas, é trabalho. Porque isso aqui é uma palestra, que eu dou, como daria a qualquer simpósio, a qualquer teatro, na verdade, e de graça, sem te cobrar um único centavo. Eu quero colocar aqui algumas coisas aqui hoje para esclarecimento de dúvidas de muitas pessoas ainda, ok? Vamos lá. Essas pessoas não conseguiram entender por que eu faço tudo isso de graça. E a maioria delas disse para mim que não tinha muita paciência em me ouvir, que quando me ouvia dormia, e que às vezes ficava entre a cruz e a espada por ver pessoas inconsequentes falar mal de mim, e tais pessoas prestarão conta. Isso aí podem ter certeza. Só que além disso, lá atrás, quando eu passei a caminhar sozinho, como eu sempre fiz, essas pessoas colocaram dentro delas: eu acredito no Carlos ou não. Porque eu nunca vi um contactado falar coisas que ele fala. A maioria é só abdução, abdução, mas ninguém traz uma mensagem com propriedade igual ele fala. E eu fico feliz com esse tipo de elogio, porque é verdadeiro. Agora, não me elogie dizendo que eu mudei sua vida, porque eu não fiz isso. Eu falei para essas 6 pessoas que já são do grupo, e para as outras 52 que me conheceu e que nunca nem sequer participaram do grupo lá do Facebook, e disse para elas que elas é quem mudaram as suas próprias vidas. Porque elas tentaram, conseguiram
compreender a verdade que estão nelas. Eu falei para todas elas, vocês são a pedra fundamental desse acontecimento. Não foi o Carlos Henrique, não foi o Capitão Henrique, não foi o Arques, não foi nenhum homem, nenhuma mulher do espaço que fez isso para você, foi você. Porque você descobriu o segredo de acreditar no inacreditável. E o que é o inacreditável? É a luta que enfrentamos diariamente de poder acreditar na nossa mais ampla e alta capacidade de mudar alguma coisa. Porque o difícil mesmo é você compreender que você pode. Depois que você passar por essa etapa, você vai compreender que tudo se torna mais fácil para você. E que a partir desse momento, a vida, ela passará a fazer sentido para você. Então essas pessoas vieram me agradecer por ter mudado, através do meu discurso, através da minha história, a vida delas. Muitas estavam doentes, me comprovaram com exames clínicos de 2013, outras com agravamento no quadro clínico da doença, algumas com laudos psiquiátricos, diagnosticando inclusive um futuro internamento, né, uma futura internação por consequência da agressividade em que a pessoa passou a se predispor por consequência de uma depressão muito confusa. Outros já estavam participando de terapia de casal com sexólogos, psicólogos. E tudo isso as pessoas me provaram através de documentos. Elas não vieram lá no meu inbox do Facebook, porque elas não tinham o meu WhatsApp e agora elas têm. Essas 52 pessoas, elas não foram lá para falar carochinha. Elas foram para provar. Porque é muito fácil você virar para mim e falar assim, Carlos, depois que eu passei a te ouvir, a minha vida mudou. É muito fácil. Você pode achar que está mentindo para mim. Pode achar que eu vou acreditar. Mas o tempo, ele vai mostrar que você não melhorou coisíssima nenhuma. Por isso eu não dou muita bola. Eu nunca pedi que ninguém acreditasse em mim e muito menos me indicasse alguém. Em todos os meus 151 vídeos lá no YouTube, e todos os áudios e todas as postagens que fora do YouTube eu já pronunciei, já falei, eu nunca pedi para você acreditar em mim, eu nunca pedi o seu dinheiro, eu nunca pedi a sua ajuda financeira, eu sempre te mostrei o caminho da verdade. E isso irrita muita gente. Principalmente pessoas que vivem de palestras, que vivem publicando livros repetitivos, pessoas que adoram ser mantidas por pessoas inocentes com contribuição financeira. Aí aparece o Carlos, que se identifica como um dia militar das Forças Armadas, que fala de homens e mulheres do espaço sem te cobrar um centavo. Aí os grandes escritores da ufologia, os escritores da espiritualidade ufológica, eles ficam temerosos.
Porque os seus seguidores vira para eles e fala assim: você já ouviu falar de um tal Henrique? Caramba, o cara fala cada coisa e ele fala de graça. Por que que você cobra? Aí a pessoa usa o pretexto. É porque eu larguei tudo na minha vida para me dedicar a esses seres alienígenas. Mentira, hipocrisia, safadeza. Se resume a isso. Se resume a isso. Não estou dizendo que pedir ajuda a alguém é errado, pelo contrário, é louvável. Mas não peça em nome da sua história ou em nome da sua história. Seja ela um fato comprovado ou fictício. Então, há um tempo atrás eu virei para vocês, e porque eu estou falando isso vocês irão entender, e falei sobre esse assunto. Certo? Falei sobre esse assunto. O assunto das pessoas que outrora ouvia determinadas pessoas, que são grandes escritores, pelo menos acreditam ser grandes escritores, e depois essas pessoas pararam de elogiar, vangloriar, fazer o diabo a quatro por essas pessoas, e essas pessoas começaram a desaparecer e vieram ouvir. Há uns dias atrás, o meu primeiro vídeo lá no meu canal no YouTube, ele tinha 24 mil visualizações. Para mim, se tivesse só 1000, tava bom. Passou para 28 mil em menos de 2 semanas. Então, se você dividir essa quantidade a mais de visualização no meu primeiro vídeo, que não saiu lá muito bom, ficou picotando demais a fala, e não precisem se preocupar com isso, porque eu já tenho um documentário da minha vida pronto, que eu faço um resumo de tudo que eu já tenho falado aqui. Porque o documentário ele foi feito antes das coisas que eu falo. Certo? E você pega essa quantidade de pessoas de 2 semanas, e quando você pega essa quantidade, você divide pela quantidade de estado brasileiro. Você vai ter uma porcentagem por igual de quantas pessoas me ouvem por estado. E para mim isso é o maior presente, porque eu procurei sempre na minha vida qualidade de pessoas, nunca quantidade. E por eu procurar qualidade, é que essas pessoas vieram desde o último domingo, com provas palpáveis de que realmente o ensinamento que saiu da minha boca, que nunca foi meu, nunca, sempre foi de Agnachete, Atilio, Arnetoliel, Zamaniel, Cariabá, Mereconoabe, Ácar, Caru, Casutari, Barratara e tantos outros. Me foi dado de graça. E o que é dado a gente de graça, a gente compartilha de graça. Mas o mentiroso, nas suas razões, projeções, percepções, ele vai entender que aquela experiência dele tem que ser compartilhada, mas tem que ser vendida. E as pessoas cansam. Elas cansam. E essas 52 pessoas, porque 6 já estão comigo desde 2017, então por isso que eu não estou colocando elas aqui em pauta no momento, as 52 que passaram a me ouvir, atrás delas,
pode ter mais 300, mais 3.500 pessoas, e que também suas vidas irão mudar. Não porque acreditou na palavra do Carlos Henrique, não. É simplesmente porque confiou que aquilo que ele fala serve para elas como verdade. E o que é verdade? Os homens e mulheres do espaço? Não. Não é isso que eu posso colocar aqui em pauta. A verdade é a mais singela compreensão de que você tem o poder de mudar a sua vida, a sua razão, a sua naturalidade. Aí você aceita uma palavra que para você não faz muito sentido, mas quando você pratica, ela se torna verdade. E quando ela se torna verdade, ela vira uma pedra de grande valor para impedir os seus problemas de se aproximar até você enquanto você se rearranja. Então essas 52 pessoas, elas vieram me falar que comprou livros espiritualismo ligado à ufologia. Algumas até assinaram revistas ufológicas, tanto no Brasil como recebia de seus parentes fora do país. E elas sempre se sentiam vazias. E eu perguntei uma delas, chamada Camila. Falei, Camila, o que te fez diferente? Não vem dizer que foi o Carlos, não. Ela falou, olha, quando eu abandonei a crendice da cristandade, eu procurei algo diferente. Mas eu não queria nada que fosse ligado à espiritualidade, porque isso para mim é balela. Isso foram as palavras da Camila. E aí eu comprei livros e livros falando da mesma coisa. Ela virou para mim e falou comigo assim, olha Carlos, lê esses livros desses certos autores, que aqui eu não vou mencionar para vocês, beleza pessoal? É o mesmo que você comprar um livro espírita, kardecista, só que a figura do espírito vai ser mudado por um ET. Foi isso que ela me disse. E ela falou assim que tomou uma birra muito grande. E aí ela tentou a última vez. E encontrou lá o canal do Rodolfo Ufos. E viu o Fernando, a Patrícia, que é a esposa do Fernando, e o Rafael, atribuir elogios a mim porque eles estiveram comigo. Como a Gilda, a Flávia, o Júlio, o Ricardo, o Matheus, o Ebert, o Venâncio, a Maria do Carmo, o Carlos, meu xará, e tantas outras pessoas que aqui me fogem à mente. Entenderam? O que aconteceu? Ela foi lá, viu, ouviu, foi até meu canal, ouviu todos os meus áudios, não só ela, mas como todas as outras pessoas. Inclusive, como deu um salto de 24 para 28 mil visualizações só no primeiro vídeo, e no último vídeo meu tinha 3.700 visualizações no vídeo 151. Agora tem quase 9.000 visualizações. Ela viu algo diferente. Não no Carlos. Ela viu que o que eu falo, eu defendo para mim como única e absoluta verdade, porque aconteceu comigo. Ela não me viu falar de espiritismo, nem de diminutivo a indicativo dos irmãozinhos das estrelas, nada disso.
Sempre tratei eles como homens e mulheres do espaço. Irmãos e irmãs das estrelas. Filhos e filhas das estrelas. Sementes das estrelas. Uma vez uma moça do nosso grupo mesmo, ela mandou uma mensagem para mim e falou comigo assim: sabe por que eu gosto de ouvir você, Carlos? Porque você é hilário naquilo que você fala. Hilário. Foi igual eu falei para vocês. A minha vida, a minha história, a minha experiência, ela pode ser para você uma fantasia, uma ficção. Leve ela com você do jeito que você quiser. Mas para essas pessoas que procuram as respostas que o governo não dá, que a escola não dá, que uma discussão numa roda de amigos não dá, principalmente numa roda de boteco, de bar, de restaurante não dá, tá na internet de graça. E eu me predispus contra todos os conceitos mentirosos desses escritores por aí. E são escritores famosos. Tem fama, mas não tem conteúdo. Tem uma boa oratória, mas não tem capacidade de viver aquilo que falam. Isso que é mais triste. Mas você não convive com eles para saber como é a vida deles. Basta você comprar o livro deles, que você vai ver o quão vazio é a palavra escrita que eles tentam expressar. Então essas 58 pessoas, sendo 6 do grupo, passaram para mim e falaram comigo assim: olha, Carlos, tá aqui, ó, o meu exame antes e depois. Eu recebi exames de 2011, 2013, 2015 e 2018. E recebi também alguns, né, de 2019, porém, exames de recuperação, como recebi exames de janeiro e agora nessa segunda parte de fevereiro, né, que nós já estamos terminando fevereiro, não é verdade? Me foi mandado isso. Pessoas que estavam doentes em 2011 conseguiram as suas curas, não através de terapia, não através de jogar dinheiro fora, mas por me ouvir. É de pessoas assim que o mundo precisa. Pessoas que ouvem, não aceita, cria conflito dentro de si mesmas, debatem com si mesmas, até chegarem a um denominador comum e compreender que o grande milagre é ela mesma. Que as soluções dos problemas é ele, é ela mesma. Que a cura não está no guru. A cura está nela mesma. Ela compreende que ela é um Deus com D maiúsculo e S maiúsculo. Que ela não mais precisa prestar contas a ninguém, porque ela descobriu que ela mesma é sua melhor amiga, é o seu melhor amigo, é o seu único Senhor. E aí, a manifestação do milagre joga por terra os conceitos vendidos em livros, revistas e falsas palestras. Quem realmente quer ajudar alguém, faz de graça. Eu escrevi um livro. Escrevi assim, ditando para uma professora
E ela escreveu para mim. Foram 8 meses para o livro estar pronto. Ele só não foi publicado, mas está todo elaborado. É só mandar para a gráfica para poder fazer as impressões e dar de graça um livro de 405 páginas, de capa dura, que se fosse para ser vendido, no mínimo, pela qualidade da capa dura, pela qualidade da impressão da ilustração, pela qualidade do papel e da impressão no papel, no mínimo, ele custaria uns R$ 179. 100 mil cópias eu vou distribuir de graça no Shopping Internacional de São Paulo, após o agendamento, em um shopping no Rio de Janeiro, após a confirmação e o agendamento, e em um shopping no Sul. Mas ao mesmo tempo que eu der de graça isso e fazer presença para autografar os meus livros, que você vai receber de graça, vai ser liberado ele em PDF para você baixar, ler, excluir, baixar de novo quantas vezes você quiser. Isso é compartilhar experiência de vida e experiência comissionada. Quem tem uma missão, cumpre e não pede nada em troca. O soldado, quando ele sai no campo para uma missão de reconhecimento operacional ou de ataque, quando ele volta para a base, ele não vira para o seu comandante, seja ele um capitão, seja ele um coronel, seja ele um general de 4 estrelas, que é um general de exército, e fala: participei dessa missão e quero uma graduação a mais. Eu quero passar de soldado a cabo, ou de cabo a 3º sargento, ou de 1º sargento a subtenente. Ele não fala isso. Ele vai e cumpre a sua missão. O que eu quero dizer com isso? Quem tem uma missão verdadeira, compartilha de graça, faz de graça e não cobra. Não cobra. Porque de graça é bem melhor. Então fiquem atentos com isso. Fiquem atentos com isso. Fujam dessa mercadoria, desse produto. Quando você deparar com alguém que fala: eu sou um contactado com determinada civilização alienígena e vendo o meu livro, fuja. Agora, quando você se encontrar com alguém que compartilha algo do qual participou, mas não é um abduzido, um contactado, aí tudo bem. Agora, envolveu seres alienígenas, extraterrestre, intraterreno, e afirmou manter contato com eles em campo físico, ou nessa porcaria idiota do campo astral, mentiroso do caralho, aí, fuja. Fuja. Não patrocine isso. Não patrocine. Fuja. Para o bem de vocês. Porque senão amanhã você vai se sentir culpado por ter gastado 300, 500, R$ 1.000 com material didático dessa pessoa. Fuja disso. Quer comprar um livro? Compre um livro de sexologia. Compre um livro de história, de romance, ficção, aventura. Sabe? Não compre livros de pessoas
que defendem contatos extraterrestrial e formam aí conceitos baratos, porque leu de outras pessoas. Eu, quando faço a supervisão no mundo, eu vejo esses escritores ler livros que foram publicados na década de 60, 30, 80, 2000. Livros que não vieram no formato da nossa língua nativa, o português. Estão no inglês. Alguns estão no alemão. São conteúdos que vocês não terão acesso, porque nem todo mundo fala o inglês nem o alemão. Mas essas pessoas, por saberem disso, leem esses livros e dentro daquele conteúdo formam as suas opiniões como se elas fossem suas. Porque elas sabem que para descobrir elas e para descobrir os livros dos quais elas se escondem atrás, vai ser muito difícil. Deu para vocês entenderem? Então tomem cuidado. Tomem muito cuidado. E não atribua a mim elogio algum. Se a sua vida melhorou, é mérito seu, não do Carlos Henrique. Se a sua vida piorou, é problema seu, é mérito seu, não é do Carlos Henrique. E nem de nenhum homem ou mulher do espaço. O primeiro passo é, seja verdadeiro com você, para você aprender a ser verdadeiro com as outras pessoas. Segundo passo, se você usa uma máscara, tira ela, quebre-a, não guarde ela, quebre-a. Isso é ser justo com você mesmo. Se magoou alguém, não peça perdão jamais. Peça desculpas. Se te fizeram mal, não perdoem. Dê a desculpa. Porque desculpar é não culpar a si mesmo de algo que possa te acontecer por essa mesma pessoa. Porque quem decepciona, não decepciona você só uma vez. 2, 3, 4, 5, 6, 7. E o perdão é uma roda cansativa, que só vai martirizar a sua mente. Se você acredita no amor, ame você mesmo. Idolatre você mesmo. Mas se você é como eu, que não acredita nessa besteira do amor, procure se apaixonar sempre. Porque a paixão, ela é 1000 vezes superior ao amor nesse mundo. Sabe? Não se preocupe com o colapso financeiro. Não se preocupe se você ainda paga aluguel. Não se preocupe se você ainda está desempregado. Não se preocupe com isso. Você se preocupou tanto que você está no mesmo lugar. Você não saiu do mesmo lugar. Ou eu estou mentindo? Passe a se preocupar com você. O que você pode fazer para melhorar, para mudar quem você é? E nunca leve desaforo para casa. E quando eu falo casa, não é aquela mansão, ou aquela kitnet, ou aquele barraco que você mora, não. É a fortificação em ruínas que existe dentro de você. Essas 58 pessoas, elas tentaram me atribuir elogios, dizendo que eu era autor disso. Eu chamei a atenção de cada uma delas. Elas mesmas vão receber esse áudio, né? Porque agora
estão no meu WhatsApp, que não é grupo, tá bom? Não participo de grupo de WhatsApp, nem de grupo de Telegram. São pessoas que passarão a fazer parte da minha lista de contatos. Já estão fazendo, na verdade. Porque não me bajularam no sentido de, ó, você mudou minha vida e foda-se. Não. Tá aqui, Carlos, ó. Há 3, 5 anos atrás eu era doente. Estava tomando mais de 30 tipos de medicamentos. Procurei recursos no exterior. Fui nos grandes curandeiros. Um deles foi colocado aí como criminoso, que é o caso daquele cidadão aí de Goiânia, que agora pararam de falar um pouco dele, porque é só a polícia aparecer que a pessoa adoece. A pessoa foi no Divino Pai Eterno, foi em todos os curandeiros, e teve um dia que ela disse para ela mesma, isso ela me contando, que quando ela olhou pro armarinho dela, que ela chamava de armarinho farmácia, ela falou, o meu destino é isso aí, ó, é tomar medicamentos. Aí diz ela que tava, essa aqui é a dona Maria das Dores, coitada, até o sobrenome Dores ela levou na vida, né, só dor. Ela vai receber esse áudio também, porque eu falei isso com ela. Então a Maria das Dores, ela virou para mim e falou comigo assim, olha Carlos, eu olhava para minha farmacinha e falava, isso aqui é minha vida. Enquanto existir laboratórios farmacêuticos eu vivo. O dia que parar de existir eu morro. Uma mulher bem conceituada, aposentada, de família boa, como todos vocês também são. Só que vivia à base de medicamento. Aí um dia ela, pesquisando roupas, né, da terceira idade na internet, ela teve a sorte ou o azar, porque a maioria das pessoas não consegue me compreender, porque eu sou muito sensato, muito verdadeiro, muito ogro, muito burro, muito ignorante no que eu falo. E não mudo, nem por mim, quem dirá para você aí do outro lado que me critica. Então ela vendo esse vídeo, o YouTube recomendou um vídeo meu. YouTube nunca recomendou vídeo algum. Mas apareceu para ela lá. C. Henrique, tracinho, inimigos dimensionais. Aí ela foi lá, clicou, ouviu, diz ela que ficou horrorizada com o que eu falei. Ela ouviu de novo, foi lá, clicou, se inscreveu no meu canal, coisa que ela não deveria ter feito. Eu até pedi ela para se desinscrever. Porque se você se inscrever no meu canal, eu vou ser recomendado pelo YouTube. Eu não quero isso. Porque eu vou tirar aquele canal do ar. A qualquer momento ele some dali. E aí ela começou a me ouvir. Foi me ouvindo, me ouvindo, me ouvindo. E ela passou a entender a evolução das minhas palavras, o que eu queria dizer. E ela nunca tinha entrado em contato comigo. Ela entrou em contato comigo domingo. Eu estava terminando de fechar uns relatórios, ela entrou em contato comigo pelo Facebook. E ela ainda teve sorte de eu ler a mensagem, porque como ela não era adicionada, a mensagem vai lá para os não lidos, né, ou possível spam. Só que a mensagem que ela mandou para mim foi a seguinte: esse milagre, eu devo ele a mim, a você, a quem? E mandou lá 2 exames. Um de 2013 e um no finalzinho de 2019. Me parece que é setembro de 2019. Aí eu falei com ela assim, toda riqueza que você acumular para si, para dentro de si,
recompense a si mesmo e não a outrem. Porque em certos momentos da vida é até hipocrisia dividir. Aí ela estava online, ela foi, mandou um coraçãozinho para mim. É uma senhora. E ela falou assim, você aceita uma videochamada? Eu falei, mais tarde sim. Aí na hora que eu fiz a videochamada pelo Facebook com ela, tava ela, o marido dela, a nora, o filho, todo mundo. E todos eles, sem me conhecer, falou assim, olha Carlos, muito obrigado por ter ajudado a minha mãe. Ninguém ajudou. Ninguém. E você, com as suas palavras burras, ignorantes, estúpidas, abriu o coração dessa velha. Desse jeito que eles falaram comigo. Ela simplesmente acreditou no milagre dela. Quando ela foi fazer o check-up, no final do ano agora, em meados de setembro, o médico ficou horrorizado. A diabetes dela, a glicose dela, era 400, 300. Teve uma vez que ela teve que ser levada às pressas porque tinha chegado a quase 500. Ela estava com uma ferida na sola do pé, que estava fazendo o tratamento com aqueles curativos à base de alumínio, que são caros, não é qualquer pessoa que pode usar. E ela temia muito, no ápice da idade dela, ela ser aferida com aputamento. Uma mulher que sempre trabalhou, sempre lutou, criou os filhos, a família. E no final da vida, porque ela vai viver até os 92 anos de idade, eu falei para ela o mês, o dia e o ano que ela vai deixar esse mundo. E falei para que a nora, os filhos e o marido escutassem. Então ela vai viver mais 34 anos. Sem diabetes, a ferida na sola do pé fechou da noite para o dia. O problema de labirintite desapareceu. O neurologista da família e o médico clínico geral da família ficou horrorizado. A glicose dela está em 94, 86. E não foi só ela que falou isso, não. Ela e mais 57 pessoas, cada uma me contando o seu problema, que aqui, se eu for falar, vai ser difícil demais. Mas durante os outros áudios, eu vou falar dessas pessoas. Hoje ela mandou uma mensagem para mim e falou, olha, eu sei que o Senhor não gosta que te incomode, mas eu vou dizer para o Senhor uma coisa. Eu comprei uma caixa de doce e estou comendo ele toda. É paçoca, é cocada, é pé de moleque. Eu estou comendo tudo, igual o rato. Aí eu falei, por que você está comendo esse doce? Ela virou para mim e falou comigo assim, sabe por quê, Senhor Carlos? É porque eu aprendi o segredo da vida, que é acreditar em mim mesmo, nas minhas forças, nos meus ideais. É pedir tudo para mim, por mim mesmo, e não por outra pessoa. Imagina só. Ela começou a me ouvir no finalzinho de 2018. Quando foi no final de 2019, ela foi curada. E agora, no final de fevereiro de 2020, ela me mostrou todos os exames de 2013 para cá. Ela não precisou de sigilo, ela não precisou de código, porque ela nem tinha compreendido isso ainda. Ela precisou acreditar nela, como todos os outros. Como todos aqueles que também eu já comentei com vocês, já falei para vocês, já mostrei para vocês, porque é assim que tem que ser.
Eu não vendi o meu discurso, eu não vendi livros, eu não menti quando eu disse para alguém que quisesse escutar que tal pessoa era responsável pelo seu destino, pela sua vida em particular. Ela e as outras 57 pessoas acreditaram nisso, como tantas outras que já passou pela minha vida e me trouxe só coisas boas. Teve um empresário, dono de uma grande marca, ele também vai receber esse áudio, se ele autorizar eu falo a empresa dele, quem quiser pesquisar e talvez entrar em contato com ele para perguntar ele pessoalmente, fique à la vontade. Ele virou para mim e falou comigo assim: Carlos, eu tinha um problema cardíaco muito sério. Eu tinha feito 4 pontes de safena. Eu estava usando marca-passo. O meu organismo ele tinha uma facilidade imensa de acumular gordura e entupir as veias do meu coração. Eu já sofri muitos infartos. Em um determinado dia, eu, no meu escritório, olhei para a avenida principal aqui de São Paulo, se ele me contando. Eu vi bancos, pessoas indo e vindo. Eu vi o meu patrimônio. Eu vi o relatório financeiro do ano passado, como a minha empresa fechou lá no alto. Eu vi tudo. Mas eu chorei porque eu tinha tudo isso, como eu tenho, mas no fundo eu não tinha nada, porque a qualquer momento na minha própria sala, que a cada 20 minutos entrava a minha assessora para ver se eu estava vivo ou morto, e até uma câmera de vigilância foi colocada pelos meus filhos dentro da minha sala. Eu não podia inclinar minha cabeça que o pessoal já estava entrando. Eu tinha um médico particular, que onde eu estava comigo. E eu olhando para a Avenida Paulista, olhando o que a gente chama de cidade de concreto, floresta de aço e pedra, eu falei: que dia que eu vou morrer? Que dia? Que dia que o coração desse velho aqui vai parar de bater? Que dia? E aí, ele falou comigo assim que foi ouvir uma música, né, no YouTube. Me parece que é daquele saxofonista, né, Kennedy, que eu também gosto. E ele falou assim que quando olhou, ele viu um vídeo meu. Só que eu sei que o YouTube não indicou vídeo meu coisíssima nenhuma. Foi a civilização respectiva dessa pessoa. Foi a própria existência. Se eu dependesse de YouTube, eu já tinha saído do ar há muito tempo. Porque a inveja em relação à minha pessoa é tanta que eu vou dizer para vocês uma coisa. Eu tomei um strike. Um strike não. Eu recebi uma denúncia no canal meu do YouTube, já tem um tempo já, a respeito do meu vídeo 123. Você não vai conseguir mais encontrar esse vídeo, 123. É onde eu falo de amigo para o pessoal do grupo. E ali eu passei uma das imagens que eu tinha pego na internet. Quando a imagem é do estúdio que criou para mim, como as imagens que o Valderi desenhou, como as imagens que o Diego desenhou, né? É uma coisa, eu falo, isso é meu, é de minha autoria. Quando não é meu, eu falo, peguei na internet, todos vocês sabem.
E essa pessoa, por estar desesperada, apavorada, né, que talvez os seus seguidores estejam falando de mim, ele ouviu os meus áudios, porque ele encontrou no vídeo 123 uma imagem que ele disse que é de autoria dele. E ele pediu ao YouTube que o meu vídeo fosse removido por direitos autorais. Eu informei para o YouTube que a imagem estava em caráter público e não tinha nenhuma especificação que falava de direitos autorais. E o YouTube acatou a minha reivindicação, mas mesmo assim, eu tirei o vídeo, o 123. Vocês não irão encontrar ele mais. É um escritor que fez isso. Sabe? Por que ele foi lá no vídeo 123? Porque ele assistiu todos os outros. Quando o meu site for pro ar, e vai a qualquer momento, você pode pegar aquelas imagens lá e falar que é sua. Não tem problema. Eu não vou brigar com você porque você pegou uma imagem minha e colocou ela de papel de parede. Ou porque você criou um blog e colocou a imagem de um ser alienígena que eu pedi a alguém que representasse através de desenho. Eu não vou fazer isso. Isso é hipocrisia, é infantilidade, é inveja. Para o sujeito que escreve trocentos livros ter essa conduta em uma simples imagem, que eu coloquei lá, essa imagem não é de minha autoria. Fazer isso, aí você compreende aquilo que eu falei no início. Fujam desses livros, dessas compras. Fujam de participar de palestras pagas. Deixem de ser bobos. Se quer fazer alguma coisa, faça lá direto para a pessoa. Entre em contato com ela e fala, olha, eu quero te dar isso. Vai lá e faça. Mas não compra nada, não. Né? E não é só ele, não. É outras pessoas aí. Teve um cidadão aí e uma cidadã que mexe com hipnose regressiva para falar de onde você veio, que vida você levou. Veio me procurar no meu Facebook, eu tenho tudo printado. Pedir pelo amor de Deus, olha para você ver, que eu não ficasse falando que sou contra a projeção astral, que não existe vida, né, reencarnatória de extraterrestre aqui. As pessoas ficaram doidas. Doidas. Espera aí que eu vou terminar o caso do homem lá, tá? Vieram para mim e falaram comigo assim, olha Carlos, para de falar que você não acredita em projeção astral, para de falar que não existe reencarnação alienígena. Você está me atrapalhando. Várias pessoas deixaram de marcar consultas comigo, porque você disse que não existe reencarnação alienígena, porque você disse que projeção astral, o campo astral é perigoso, é manipulável. Aí eu falei com a pessoa, no artigo 5º da Constituição, onde fica meu direito da livre liberdade de expressão. Nunca mais essas duas pessoas me falaram mais nada. Até me bloquearam lá no Facebook. Por quê? Porque não querem que alguém diga para você, não faça isso. Porque talvez não tiveram competência e decência na vida de pegar num cabo da enxada, de encher uma valeta de concreto, de carregar tijolos, não se apegaram em um concurso público, não quiseram ser empreendedores. Aí ficaram no achismo e na mansidão da boa vontade de pessoas de bom coração para dar-lhes alguma coisa.
e ficaram à vontade. Aí aparece eu, em abril de 2016, na internet, anunciado em um canal chamado Anunnaki Astronautas na época. E de lá para cá, eu vim fazendo esse estrago para esses escritores fanfarrões. Fanfarrões. Escritores que leem livros em alemão, leem livros no inglês, porque sabe que você, que é o público menor, não vai querer ter a aptidão, não terá a aptidão de correr atrás. Porque se um dia você ler um desses livros, você vai assimilar e ver que aquele que você leu é esse. E foi o que esse empresário falou comigo. Olha, Carlos, eu li tanto livro espírita. Depois, do nada, eu comecei a me afeicionar por questões alienígenas. Depois eu achei que aquilo era muita loucura. Deixei de lado. Eu nunca fui um homem devoto a Deus, nem à igreja. Isso que ele falou comigo. E aí, depois que eu tive essa conversa comigo mesmo, eu sentei, fui assistir uma música do Kennedy no YouTube e apareceu a recomendação do seu vídeo. Então por que que eu fiz esse resumo? Porque jamais o YouTube recomendou um vídeo meu. Nunca. Nunca. YouTube só recomenda vídeos que tem acima de 1 milhão de visualizações ou com um canal que tenha mais de 500 mil de inscritos. Isso é norma da comunidade do YouTube. Sabe? Então, jamais você sentado aí, o YouTube ia me recomendar. Poderia sim, você clicar num vídeo e aparecer o meu lá de gaiato mesmo. Mas falar, esse vídeo é recomendado? Negativo. Aí ele viu lá o meu primeiro vídeo. O meu primeiro contato com uma civilização extraterrestre. Ele clicou, falou que custou entender porque picota muito a minha voz, porque na época eu não sabia gravar vídeo no YouTube. Eu não tinha a artimanha de criar conteúdos, né, em uma plataforma e renderizá-la para depois de renderizar passar para o YouTube como os grandes youtubers fazem. Também não tinha tempo para isso. Eu lembro até hoje, o Marcos, ele me ensinou como é que gravava um hangout privado. Então os meus vídeos lá no YouTube são hangouts privados que eu faço, né? Fazia, na verdade, que tem mais de 2 anos que eu não mexo naquilo lá. E aí, ele ouviu, custou entender, e não se dado por satisfeito, ele pediu à assessora dele que ouvisse e copiasse tudo, e que até o final do dia fosse entregue aquilo na mesa dele. Ele falou assim que a assessora foi lá, ouviu meu vídeo, copiou tudo e entregou para ele. Aí ele chegou em casa, começou a ler dentro do carro, quando o motorista levava ele, né? E quando ele chegou em casa, ele continuou lendo. Depois que ele terminou de ler, é que ele foi tomar o banho. Saiu do banho, conversou com a esposa, com os empregados. Isso ele me contando. Depois ele foi pro escritório dele novamente e leu de novo. Na cabeceira da cama, ele ligou a luz do abajur, leu de novo. E a esposa dele falou assim, eu também quero ler. Aí ele sentou numa poltrona, leu em voz alta para ele e para ela. Ele falou assim que quando ele estava no meu vídeo, onde eu falo de um lugar inexplicável e um lugar inexplicável 2, que é a continuidade de um de outro, né? Ele falou assim que ele sentiu uma aceleração no coração dele muito grande, porque ele nunca tinha ouvido falar de uma criadora, de uma arquiteta. Aí ele foi, pensou nos vídeos anteriores que ele tinha ouvido eu falar criadora, criador, arquiteto, arquiteta, universo. Depois eu passei a palavra universo para cosmo, depois de cosmo eu passei para existência e formou aquela bagunça toda.
Aí ele falou que quando ouviu esse vídeo, ele ficou admirado. O coração dele começou a acelerar. Ele logo pegou o comprimido, para que quando o coração dele acelerasse, ele tomasse esse comprimido, né? O coração dele, antes dele tomar o comprimido, foi acalmando, acalmando. Ele chamou o cardiologista fez o exame de praxe mesmo, né? Mediu pressão, olhou batimentos cardíacos. E o cardiologista virou para ele e falou com ele assim: fulano, seu coração está com batimentos normais. Aí ele abaixou a cabeça e começou a chorar. Aí no outro dia ele estava fazendo exames. Resumindo, o marca-passo dele foi retirado. O coração dele bate em um ritmo de uma criança de 8 anos de idade. Os amigos dele que são médicos, e médicos renomados, do Sírio-Libanês, do Hospital Einstein, entrou em contato com ele e pediu que ele fizesse exames com eles também, porque é tudo amigo, né? Aí retiraram o marca-passo dele, porque ele não precisa mais do marca-passo. E ele me mostrou todos os documentos provando isso para mim. E ele virou para mim e falou comigo assim: olha, Carlos, se você fosse uma pessoa comum, como qualquer outro trabalhador brasileiro, se você não fosse uma pessoa resolvida como você afirma ser, eu te daria, ele falou isso comigo, eu te daria metade da minha fortuna para você. A filha dele veio da França, conversou comigo, perguntou o que eu era, o que eu fazia, se eu tinha interesse de contar a minha história para o mundo ouvir. Olha para vocês verem. O homem que esperava a morte a qualquer momento. A mulher que desesperava aguardava uma amputação de um pedaço do pé. Tiveram as vidas transformadas. Não porque me ouviram, mas porque compreenderam a única verdade que existe. Por isso que eu ignoro, deixo de escanteio as pessoas fracas. Porque quando você nasce fraco, você vai ser fraco até morrer. Porque é seu jeito, você é assim. Agora, quando você tem um estímulo de melhorar por si mesmo, você se torna uma pessoa muito melhor. Quando você busca entender aquilo que ninguém te ensinou, você se torna senhor de si mesmo. Eu perguntei para das dores: o que você fazia toda vez que a senhora levantava? Ela disse para mim assim: eu fiz aquilo que você ensinou. Eu colocava os pés no chão e falava: sou grato pela noite que se foi e sou grato pelo dia que se inicia. Sou grato pela cura da diabetes. Sou grato por essa ferida do meu pé estar fechando. Sou grato por tudo. Eu passei a agradecer ao invés de pedir. Aí eu perguntei a esse outro senhor, que com a autorização dele eu falo o nome para vocês e a empresa que ele tem. Fulano, e o senhor? O que o senhor fazia? Qual foi o seu passo? Por que não foi somente me ouvir? O que aconteceu? Ele falou comigo assim:
Todos os dias eu colocava os meus pés no chão, eu não pensava na reunião que eu ia ter, eu não pensava no medicamento que eu ia tomar, eu nem pensava em nada. Eu só queria ficar de pé, ir para o banheiro, fazer as minhas necessidades, depois tomar meu banho e compreender que a vida tinha algo de melhor para mim. Eu agradecia, Senhor Carlos, pela noite que eu tive, coisa que eu nunca fiz. Agradecia pelo dia que eu ainda ia ter. Eu saí de casa renovado e a minha esposa passou a ligar para os meus filhos que moram fora do país e falar o que eu estava me tornando por ter ouvido uma pessoa na internet. E os meus filhos passaram a te ouvir também para ver se você era um bom conteúdo. Porque eles também queriam saber o que tinha mudado o coração duro do pai deles. Tão duro que se tornou doente. E aí, até os meus empregados viram que eu tinha me tornado uma outra pessoa. Ele me citou o nome de alguns famosos aí no ramo financeiro, que a maioria de vocês só conhece pela televisão, e falou de mim para essas pessoas. E para quem conhece ele, viu que realmente ele quis mudar a sua própria vida. Ele alterou toda a sua rotina para poder compreender a palavra de um louco, né? E aí ele se tornou novamente novo, feliz. Os médicos pediram para ele ficar um pouco assim atento, porque nem os médicos acreditaram, mas enfim, ele está correndo, está andando de bicicleta, coisa que ele fez há 40 anos atrás. Está com viagem marcada agora, até me convidou para ir com ele e com a esposa dele. Virou meu fã. E na hora que ele veio me agradecer, eu falei, agradeça ao Senhor mesmo. Porque palavras vão e voltam. Mas a decisão que um homem toma não pode voltar. Depois eu comento mais sobre os outros 56, né? Que eu já falei de 2. Então são muitas coisas que você pode resolver na sua vida a partir da sua atitude. A partir da sua atitude. Porque o dia que lá na federação eu disse para Arnetoliel e disse para o Conselho dos 500 que eu queria falar deles, coisa que da qual eu já até me arrependi, como eu já falei para todos, eu assumi a responsabilidade de falar aquilo que de fato é. Quando eu fui devolvido aqui para o nosso planeta, chamado Eleap, que você chama de Terra, planeta Terra, eu olhava para as pessoas, eu não sabia por onde começar. O que eu vou falar para essas pessoas? Como eu vou contar a minha história para essas pessoas? Como eu devo começar isso? E aí, comecei de uma forma errada. Falei o que não devia, critiquei o cristão, coloquei em xeque Jesus Cristo, Deus, o Espírito Santo. Fui totalmente imaturo e infeliz na época, porque eu não tinha o direito de questionar a crença de ninguém.
Mas no calor do não costume de uma adaptação com pessoas humanas, coisa que eu não tinha e nunca gostei de ter, e sempre fui transparente com todo mundo, eu percebi que eu estava indo pelo caminho errado. E não era pessoas que estavam me levando para o caminho errado, não. Tudo que eu falei porque eu quis. Eu assumi a minha culpa. Tanto é que eu pedi desculpas a todos os cristãos. Porque o tempo, ele é o autor de todos os livros. Porque a vida é uma faculdade. E só o tempo que vai revelar às pessoas o que é certo e o que é errado. Isso não compete a mim. Eu não posso ser juiz desse tipo de assunto. Porque isso não compete a mim. Não compete. E também não é mais do meu interesse. E eu comecei a falar, falei, abri minha vida, me arrependi, falei coisas que não devia, me expus, criei inimigos que serviram só para me fortalecer e mostrar aquilo que realmente sou, eficiente em tudo que faço. Alguns inimigos se tornaram amigos e alguns amigos se tornaram inimigos. Porque tudo na vida é uma aprendizagem. Hoje você vive, amanhã você morre, depois você nasce de novo. Não aqui, em algum outro lugar. Mas toda vez que eu me retirava para me encontrar com a Gnachete e com todos aqueles que eu já mencionei para vocês nos meus vídeos e nos meus áudios e nas postagens por escrito, e com todos aqueles que eu ainda não dei a vocês o entendimento de saber, a única coisa que eu perguntava para eles é: estou no caminho certo? Estou falando certo? E eles falavam comigo: tenha cuidado para tu não falar além das palavras que das quais você tem conhecimento. O que eles quiseram dizer com aquilo? Não maqueie uma coisa que você não viveu. Teve uma vez que eu participei de um hangout e teve lá uma pessoa infeliz, que hoje inclusive nem existe mais e não faz diferença nenhuma para esse planeta. Esse infeliz, na época, ele digitava lá no chat do hangout que eu participava. Ele digitou assim: esse cara aí é esquizofrênico, esse cara aí é louco, esse cara aí vai tirar dinheiro de vocês. E o pessoal lá dando corda para ele. Isso foi no finalzinho de 2016 para 2017. Me parece que foi em dezembro, uma coisa assim. Tira esse cara daí, esse cara é louco, ele tá vendo muito filme Jornada nas Estrelas, Guerra nas Estrelas, esse cara é um fanfarrão. Aí eu olhei pro nome fake da pessoa, a existência transportou a minha mente para o lugar onde ele estava. No dia, ele estava vestindo uma camiseta verde, estava só de sunga, sentado numa poltrona com a perna esquerda debaixo da perna direita, estava com um copo de chamate e do lado um copo de uísque. Estava inclusive utilizando um notebook da Dell. Enquanto eu falava no Hangout, a minha visão me levou
para ver quem era aquele sujeito. E aquela pessoa foi a quinta pessoa que eu tinha adicionado no meu grupo do Facebook, que me atribuía muitos elogios, dizia que eu era o cara, e ele estava participando no chat daquele Hangout, me criticando, mostrando realmente quem ele era. A minha boca falava palavras, como fala aqui, mas os meus olhos estavam vendo além daquela realidade presente. Eu lembro disso até hoje. Entenderam? E dai-lhe crítica. 6 meses depois, já em 2017, quase no finalzinho do primeiro semestre de 2017, quando eu fazia supervisão ao mundo, eu vi o momento em que ele, na sua moto, parou debaixo de um caminhão. E eu vi as rodas do caminhão estourar o capacete e a cabeça dele dentro. Eu fiquei observando, o caminhão parou 10 metros à frente, o motorista desceu apavorado, os motociclistas atrás desceram apavorados, e eu observando tudo isso com a minha visão. E ele é de um outro estado, ele é de Maceió. Ao mesmo tempo que ele se foi, ele ficou em pé, do lado do corpo dele. Ele não mexia braços, nem cabeça, só os olhos. Só os olhos. E eu me lembro que eu vi o pensamento dele. Ele não pensou na sua mãe, ele não pensou na sua filha, ele não pensou em ninguém, ele pensou em mim. Porque o dia que eu falei que quando nós morremos, nós ficamos parados no lugar em que nós morremos, e somente às 21 horas daquela noite é que você é levado daqui, nesse dia eu estava comentando isso no Hangout. Foi até no canal de um rapaz, que eu esqueci agora o nome dele, que ele era até radialista. De aparência ele se parece muito com o Pablo, do nosso grupo, de aparência. Uma pessoa maravilhosa. Eu estava participando de um hangout no canal dele. Foi quando essa pessoa que estava no grupo, que foi a quinta pessoa adicionada, falou essas baboseiras, e depois, uns 7 meses depois, contando o final de 2016 para o final do primeiro semestre de 2017, morreu. E ele experimentou aquilo que eu falava no Hangout. Ele até chegou a dizer que o respeitoso, né, Chico Xavier, estava rolando no túmulo dele por eu falar tanta asneira. Que nada daquilo que eu falei existia. Antes de ontem eu conversei com uma pessoa do nosso grupo, que também não vou falar o nome porque eu não tenho autorização. Ela vai ouvir esse áudio, se ela quiser fazer um áudio para eu enviar para vocês, eu envio, tá? Ela me reportou que tinha 2 pacientes no hospital onde ela trabalha, e que ela gostava muito desses 2 pacientes, e que eles tinham ido para a UTI, já tinham se despedido da família porque estava em estado terminal de câncer. E na hora que ela falou comigo, eu falei assim: olha, eu tô feliz, porque eu sei que eles vão partir. No outro dia foi a folga dela, aí
Quando ela foi trabalhar, ela chegou no hospital, ela recebeu a notícia que naquela madrugada eles tinham deixado esse plano aqui, que é tão real como o que existe lá. E eu falei com ela assim, faz o seguinte, vai lá no quarto onde essa senhorinha faleceu e fala com ela assim, olha, tem um amigo meu chamado Carlos, que ele pediu para te dizer o seguinte, que você vai para um lugar melhor. Ela me disse assim que quando ela foi no quarto e falou isso, o corpo dela tremeu, porque a senhora sabia que o que ela estava falando era verdade. Eu falei, fala que é o Carlos que disse. Ela está em Nírio, porque ela não foi inimiga da própria espécie. Hoje ela não está mais doente, não sofre, não sente calor, nem frio, nem sede, porque ela nunca foi inimiga da própria espécie, nem inimiga dela mesma. E aí, quando essa moça fez isso que eu pedi, eu falei, o que você sentiu? Ela falou, olha, Carlos, meu corpo tremeu de alto a baixo. Se ela voltar lá no quarto amanhã e falar isso, ela não vai sentir mais nada, porque essa senhora não está lá. Se um parente seu faleceu, e você está vendo lá o corpo dele, onde ele faleceu, se ele faleceu hoje, agora há pouco, às 21 horas ele vai embora. Se ele faleceu depois das 21, eu falo 21 porque é o ponto de equilíbrio da nossa localidade aqui, tá? Então 21 horas aqui não é nos Estados Unidos, não é na Itália, não é na Ásia, não. Mas a 21 horas daqui, se eu estivesse lá no Japão, eu falaria às 9 horas da manhã, aqui do Japão, de Tóquio, a nave passa. Porque não importa o horário, nem a localidade. É a razão da energia, que é o fluxo de existência. Então eu falo 21 horas, é porque esse é o ponto-chave do campo de energia do planeta que altera em seu ciclo, que daqui a pouco eu vou falar para vocês aí. E passar para vocês um código e um sigilo para vocês usarem para toda a vida, que é o que foi pedido para mim. Tá? Então, quando eu falo às 21 horas, e eu menciono 21 horas de Brasília, é porque é o meu ponto de referência geográfico aqui. Mas em qualquer lugar que você estiver, em base das nossas 21 horas aqui de Brasília, você pode tirar a conclusão por si só. É fácil, basta você pensar e ter um pouco de decência no raciocínio, para você entender. Então, se algum ente querido seu, quando falecer e você estiver perto ou chegar depois e ver ele na cama, antes da funerária ou IML buscá-lo, fala com ele. Fala assim, olha, não fica com medo não, porque você vai para Nírio. Você vai sentir seu corpo arrepiar porque aquela pessoa sabe que é verdade. E quando você estiver velando o corpo do seu ente querido ou do seu amigo, seja lá quem for, saiba que ele ainda vai permanecer lá na casa até as 21 horas daquele dia, que pode ser qualquer hora em qualquer parte do mundo. Que nem eu falei, só uso assim como referência. E se você gostar muito da pessoa, um exemplo, a pessoa faleceu às 22 horas de hoje. Então somente amanhã, às 21 horas, que ela vai. Mas o enterro foi às 5 horas da tarde. Quando você chegar em casa, ela está lá onde ela faleceu. Se for no hospital, está lá onde ele faleceu.
Se for numa BR, por mais que o veículo já tenha sido tirado, mas ele está lá parado esperando a hora do ciclo de energia do planeta e esperando aqueles que são de Nírio vir buscá-los. E o plano em que ele se encontra, por mais que seja invisível para você, é um plano tão real e sólido como esse aqui. Ele apenas deixou uma matéria energética feito à base de carbono, que é esse corpo de carne, sangue e osso, para ter um corpo feito à base de silício. Corpo perfeito esse. Sabe? É dessa maneira. Mas se for na tua casa e você acabou de sepultar o corpo dele e tá lá a cama dele onde ele morreu, senta, conversa com ele. Fala assim, olha, eu sei que você tá mexendo só os olhos, mas fica tranquilo. Daqui a pouco, ó, daqui 10 minutos, você vai ser levado para Nírio. E você nunca vai esquecer de nada que aconteceu com você, nem da nossa amizade. Entenderam? É assim. É assim que se faz. É contando a verdade até mesmo para aqueles que acabaram de morrer. Faz isso que vocês sentirão muito melhor. E se essa moça quiser gravar um áudio contando esse assunto que eu conversei com ela e que ela conversou comigo, vai ficar a critério dela. E ela fazendo isso, eu passo para vocês e vocês estarão cientes do assunto que é. Ok? Bom, por que eu contei essas coisas para vocês desde o começo? Porque os verdadeiros homens e mulheres que tiveram a oportunidade de experimentar o que é desconhecido e têm respeito por aquele ser alienígena, extraterrestre ou intraterreno que o contactou, tem que carregar a seriedade de representar aquela pessoa. Então é o que eu faço. Eu represento aqueles que me representam lá em cima. E chegará o dia em que toda a verdade, não da minha parte, mas da parte do mundo, vai ser mostrada ao próprio mundo, por ele mesmo. E aí vocês que estão me ouvindo hoje, não ficarão tão impactados assim. O Vaticano está para liberar muitas documentações. O governo está para soltar muitos relatórios. A imprensa, que é o veículo de comunicação, já está preparando todo o seu roteiro para os próximos temas jornalísticos. Fiquem atentos em todas as mensagens. Não desesperem. Se for detonada uma bomba nuclear ou uma arma termonuclear, não se preocupem. Quando vier uma nova epidemia de vírus, não se preocupem. Se você tem respeito pela natureza, se você tem respeito por você mesmo e aprendeu a respeitar as outras pessoas, você não precisa temer nada. Mas se você é mentiroso, salafraio, vagabundo, vigarista, medíocre, ladrão, você tem que se preocupar. Tem que se preocupar. Certo? Tem que se preocupar. Mas se você sempre procura ser honesto, sempre procura entender a razão do porquê você está aqui e carrega com você as perguntas: por que nasci? Por que foi aqui? Por que foi essa família que me deram? Por que eu sofri? Por que eu sofro?
Por que que eu não consigo as coisas que eu quero? Por que que o mundo é meu inimigo? Por que que as pessoas me criticam tanto? A mensagem que eu tenho para dizer para você é: amadureça. Amadureça e siga em frente. Agora, se você tem as piores qualidades e se disfarça de uma pessoa boa, você merece o pior que o mundo tem a te oferecer. E eu desejo o pior para você também. Então não sejam inimigos de si mesmo. Porque se você não for amigo de si mesmo, você vai maltratar as criações, você vai cortar árvores, você vai cuspir no chão, você vai desrespeitar o próximo, você vai criticar quem te pede esmola, você vai se fundar nos fundamentos mais errôneos que o mundo te deu para criticar outrem. Nunca permita ou nunca permitam que seja ofuscado de vocês os seus sonhos. Você pode ser aquilo que você quiser. O que você quiser. Na presença deles, eu vi, eu experimentei e experimento que tudo e todas as coisas são possíveis. Nós vivemos em um mundo materialista. Nós precisamos de um capital de giro para nos manter. Mas acima de tudo isso, existe a pessoa que você é. Essa pessoa aí é a mais importante. É ela que você tem que levar com você. Porque se você não estiver bem com você, você não vai estar bem com nada. A sua vida vai ser sempre a mesma. Se te criticam, seja feliz por isso. Se te apontam, sejam felizes por isso. Não batam boca, não entram em contenda, não faça discussões desnecessárias, mas não deixe que ninguém manche a honra de vocês. Tem uma frase, né, daquele filme Transformers, que eu gosto muito, que é dita no final do primeiro filme, dita lá por aquele robô chamado Optimus Prime, que fala que nós, seres humanos, somos mais do que os olhos podem ver. Quem falou aquilo, quem criou essa palavra para aquele roteiro, compreendeu o segredo da vida e aproveitou para lançar ao mundo essa mensagem subliminar perfeita, digna de todo crédito. Nós, eles, vós, eles ou elas, somos mais do que os olhos podem ver. E é verdade. Essa é a verdade. Fiquem atentos com essa notícia do coronavírus. Siga as instruções básicas, que é ao cumprimentar uma pessoa, lavar as mãos, que isso aí é mais do que sua obrigação, né? Use álcool gel nas mãos. Faz a sua parte, evita muitas coisas. Nesse período que já está se iniciando e ao mesmo tempo se encerrando, conforme eu falei, falta poucos dias para tudo isso acabar. Evite ficar na fila do banco. Evite ficar numa praça. Fique no quintal da sua casa. Se você mora no apartamento, respire pela janela mesmo. Procure evitar lugares de mais movimentações, de mais acúmulos de pessoa.
As instruções básicas de saúde, de higiene, é sua obrigação manter. E aí, para te ajudar, eu vou passar para você esse sigilo e vou te dar instruções sobre ele, tá? Então, aqui eu encerro esse assunto em 1h35, ok? E agora eu vou falar sobre o sigilo. Eu vou enviar esse áudio aqui e já gravo o outro em seguida, beleza?